semana. Saudações também para os irmãos que não puderam estar no nosso meio hoje, que também possam sentir a presença de Deus onde quer que estejam. Uma saudação especial, porque hoje já foi referido pela Beta, comemoramos 40 anos da Juventude Adventista, através do Clube dos Bravadores e outros projetos de apoio aqui nesta localidade. E por isso uma saudação JA a todos os jovens, irmãos e aqueles que se sentem ainda jovens, para que este dia especial possa estar realmente repleto de bênçãos e que possamos partilhar memórias e experiências, testemunhos e mais vivência com o nosso Deus e uns com os outros. Deixem-me desde já apresentar e estes ilustres convidados que eu desafiei-os a partilharem comigo esta lição. Eles têm aqui uma missão muito importante, que é a representação dos clubes que fazem parte do nosso núcleo. E representando, não é preciso mencionar os nomes, mas se calhar associá-los ao clube que eles neste momento estão a representar. O Helder está a representar o Clube dos Rebentos, não só experiência lá de casa, mas também este ano no envolvimento do clube. Depois, se calhar indo por faixa etária e saltando ali para o Ruben, ele representa a faixa etária dos Tições e a sua respectiva direção. Foi incumbido, todos eles, uns os diretores assumiram, outros os diretores delegaram essa participação e confiaram, portanto, na representação do elemento da direção. Depois, nos Bravadores, temos o diretor Telmo, nos companheiros o Mota e nos séniores a Sandra. E porquê eu ter colocado este desafio a eles? E a ideia não é que eles possam comigo partilhar cada dia da semana, a ideia é eles exatamente através desta experiência muito prática que eles vivem com os clubes e o envolvimento que eles têm na ação missionária da Igreja, pudéssemos analisar realmente o que é que esta lição realmente na prática nos traz e podemos refletir e ver o ponto de situação que nós temos no contexto do título desta lição, que eu queria que os irmãos pudessem abrir e desde já irmos assimilando. A ideia não é nós esmiuçarmos toda a lição e todo o conteúdo, porque isso é tarefa para lá para casa, mas realmente, dada a nossa experiência e o nosso estudo, tocarmos aqui nos pontos essenciais da lição e também conto com a participação dos irmãos, que possam intervir de uma forma objetiva, de uma forma muito prática e rápida nas vossas intervenções, para que realmente possamos tentar tocar em todos os pontos essenciais, porque a lição é maravilhosa nesse aspecto. Então o nosso título é Ministérios, ou Ministério Urbano no Tempo do Fim. Ok? E não sei se vocês repararam, a lição começa logo por quê? Por destacar o quê? A mensagem dos três anjos, não é? E eu pergunto se isto tem alguma coisa a ver com alguma coisa relacionada com os jovens. Há aqui algum encontro no contexto das mensagens dos três anjos? O que é que vos salta à mente? Há alguns? Qual é o alvo dos bravadores? A mensagem do Advento a todo o mundo nesta geração. Ok? Esta é a mensagem, é o alvo base da JA em todo o mundo para o tempo do fim. A mensagem do Advento a todo o mundo nesta geração. Isto está implícito, certamente, a mensagem dos três anjos. E reparem, e a lição começa logo por dar o contexto de que estes ministérios urbanos para o tempo do fim são uma coisa essencial, uma coisa que está fora de moda, não, está completamente controlada. A nível histórico, urge nós pensarmos e refletirmos neste contexto dos ministérios urbanos, através desta missão que a Igreja tem. Temos que ter alguma preocupação para com este contexto? Ou está completamente controlado? Não é? Nós, através do Ministério Pessoal, através das ações que a Juventude Adventista desenvolve,
nós vemos que cada vez mais, e eu destacava aqui esta parte do fim da lição, que inquéritos feitos, isto para mim foi surpreendente, revelam que em alguns dos principais complexos urbanos, a maioria das pessoas nunca ouviu falar da Igreja Adventista do Sétimo Dia e, portanto, não sabe nada acerca da vinda de Jesus, da mensagem dos 3 anjos. Isto é chocante. E nós podemos dizer, e agora abro aqui o leque também para a nossa reflexão, mas nós temos isto completamente controlado, porque através daquilo que nós já fazemos, não é? As campanhas da distribuição dos livros em massa, estamos sempre aí na rua, este ano já saímos para aí uma série de vezes a distribuir, a recuperar inquéritos e tudo mais. Nós aqui estamos a fazer a nossa parte. É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? Está ali, ok. Bom dia a todos, desde já, bom sábado. O problema fica de que existe essa distribuição maciça de informação, de conteúdos, de conhecimento, mas depois não há uma continuação sobre isso, porque não há um acompanhamento. E este trabalho nas grandes cidades torna-se ainda mais difícil, porque diz aqui na lição que em muitas nações o esforço evangelístico adventista tem conseguido mais resultado nas pequenas cidades e nas áreas rurais. Porquê? Porque aqui nas cidades nós podemos ver que cada vez há mais tentações, cada vez há mais coisas a acontecer, as pessoas andam num turbilhão. Nós vamos à rua e nós vemos sempre as pessoas a correr de um lado para o outro. E isso torna-se muito mais difícil das pessoas colocarem dentro do seu coração a mensagem que nós estamos a transmitir. E é preciso arranjar outras estratégias, outras formas de as fazer levar para Cristo. Porque apenas com distribuição, com uma campanha e depois não há mais nenhum acompanhamento, isso não vai resultar. Daí, se calhar, nós pensarmos quantas pessoas nós conhecemos que vieram, e vamos pensar sempre na nossa realidade, quantas pessoas que vieram para a nossa igreja através do livro missionário. Muito poucas. Ou quase nenhuma, não me estou a ver nenhuma, não me lembro nenhuma. Por isso, este esforço vale a pena? Os companheiros que vão muitas vezes e são elementos essenciais nesta distribuição. E reparem, estamos sempre a puxar a ênfase aqui para a JA, mas a Igreja tem um papel essencial. Todas estas dinâmicas que nós vamos tentar aqui refletir no contexto prático daquilo que a JA em Canelas desenvolve, os irmãos não são convidados a estar como espectadores e ver toda esta ação acontecer. Realmente os jovens é o motor, é o coração de todas estas ações. Mas a lição fala e tenta abranger, e sem dúvida a mensagem é para a Igreja. Kim, entretanto, façam chegar aqui por favor o microfone ao Kim, mas alguém queria intervir? Vou dar só uma chega e acho que o meu testemunho vai um bocado encontrar o que se calhar muitos de vocês já vivenciaram na vossa vida. A verdade é que este ano iniciei a minha atividade profissional em março e interagi com algumas pessoas, tanto de Lisboa como de Braga. E a verdade é que quando confrontado com a questão da alimentação, com a questão de ter que sair um pouco mais cedo à sexta-feira, fui impelido a falar um bocado daquilo que acredito e daquilo que... a minha religião, não é? Como se calhar muitos de vós já tiveram de fazer. E a verdade é que, apesar de estarmos a falar de Braga, Lisboa, grandes centros urbanos, a verdade é que nenhuma dessas pessoas conhecia sequer. Os adventistas, o que é isso? Quais são as vossas crenças? A verdade é que, mesmo nestes centros, onde o trabalho certamente é grande e há força nas igrejas a fazer esse trabalho que o Nelson também referiu muito bem, das campanhas missionárias, do livro, etc., podemos verificar que ainda assim não estamos a alcançar muita gente. A verdade é que nós não podemos apenas depender do trabalho que é incitado pela Igreja, com estas campanhas, mas nós, junto dos locais onde nós estamos, temos que ser luzes e temos que ter realmente esta vontade e ser impelidos de falar e de realmente levar os outros a conhecer um pouco. Mais à frente iremos esmiuçar isso melhor e a própria lição fala. Kim. Obrigado. Eu queria só dizer que o Espírito, em relação aos livros que se distribui, o Espírito de Profecia diz que esses livros que são distribuídos, um dia eles vão ter o seu papel. São folhas de autor. Como folhas de autor. E diz que esses livros que estão nas prateleiras vão ser lidos, as pessoas vão ser impelidas pelo Espírito Santo. Agora, há aqui uma outra questão.
O problema é que se eu não estou envolvido na pregação do Evangelho, de alguma forma sou eu que me estou a perder. Se nós não nos envolvermos, se nós estudarmos e orarmos e não partilharmos, a nossa fé não cresce. Logo aí, digamos que o primeiro beneficiado sou eu. Se nós estivermos envolvidos, se o Espírito Santo estiver a trabalhar connosco individualmente, então não só distribuímos folhetos, como na nossa vida prática, nós vamos dar esse mesmo testemunho. E tomara que eu estivesse, que não estou, e que se calhar a maioria de nós estivesse dessa forma, então as coisas aconteceriam. Por isso nós devemos fazer... Esse é o trabalho, a distribuição dos livros, não é? Mas empenhar-nos pessoalmente, individualmente. Não é? Entrando um bocadinho e querendo também que os irmãos pudessem intervir, e lá está, objetivamente, já dou a palavra, temos que pensar nas características destas cidades e estudá-las. E a lição fala disso e fala dos tais desafios e oportunidades que nós podemos ter nesta abordagem. E por isso, se os irmãos pensassem comigo, que tipo de características estas cidades têm que são ao mesmo tempo desafios e que podem se tornar oportunidades. Irmão Albano? Era só para dizer que tudo quanto foi dito foi extraordinário, mas há uma coisa que está a esquecer. Os livros, ou tudo quanto está distribuído, nós não podemos estar a dizer que não vemos resultados, porque o resultado não nos pertence a nós. Irmãos, lembrem-se que a lição de há 15 dias, na terça-feira, vão lá ler, por favor, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 371. O Senhor, nesta altura, não mete muitas pessoas para a Igreja, porque a Igreja está numa péssima situação e vão ficar piores que os que lá estão. Isto é um alerta, porque haverá o tempo em que muito daquilo que é feito agora e muito que é distribuído, o Senhor vai despertar na hora certa, no tempo certo, porque e as pedras... o Senhor é que sabe como as coisas estão a funcionar. E as próprias pedras falarão. É verdade, queriam ver já resultados, que as igrejas... Não, irmão, não é bem isso que diz. O que diz é que a semente está lançada e o fruto virá na altura, certo? Que Deus quiser, Deus sabe, sem dúvida. Sabe. Quando nós estamos aqui a tentar refletir nesta realidade dos resultados, não é? E nós não devemos, como o irmão Albano diz, basearmos nessa... Ok, fizemos uma campanha e depois entraram não sei quantas dezenas e batizaram-se outras tantas. Não é nesse sentido, mas realmente refletirmos. E a lição pede que nós refletamos nesta realidade que as cidades têm. Tenho pessoas de todas as classes sociais, de todas as etnias, digamos assim, e é uma oportunidade, assim como no tempo de Jesus ele procurava também as cidades e tinha compaixão sobre elas, e Cafarnaum, que até um dos autores que partilhou a lição comentou que era um polo onde Jesus queria estar, porque era ali que a ação estava a acontecer. E por isso era a oportunidade que ele tinha para alcançar mais pessoas de diferentes pontos do mundo na altura, e isso acontece nas cidades. Nós temos pessoas de todo tipo. Tinha uma intervenção também, rápida. Vamos pensar um bocadinho à retaguarda, mais um bocadinho atrás, para dizer que esta igreja aqui nasceu em 1952, aqui em baixo, foi inaugurada. E passado, não sei se 10 anos, em 76, já se teve de fazer esta. No Porto a coisa não crescia, em parte nenhuma crescia, mas aqui cresceu. Quero-vos dizer que os jovens de Canelas, os trabalhadores de Canelas foram ativos, e vejam a igreja que se fez aqui em Gaia, que nunca se fez no Porto. Deus nos abençoe. Amém. É a minha oração. Independentemente das comparações, que Deus seja louvado, porque nos tem ajudado até aqui e através dos altos e baixos ajudam a crescer e a conseguir levar esta missão. Sandra? Eu acho que antes de partirmos para a igreja como um todo,
Devemos partir individualmente. É isso, a lição fala. Porque nós não nos podemos esquecer que nós somos um testemunho vivo a cada dia, com todos aqueles que lidamos, com os nossos vizinhos, com o nosso trabalho, com quem lidamos quando vamos ao supermercado. E as nossas atitudes falam muito mais do que aquilo que nós podemos falar. E se o nosso coração está cheio, como dizia o hino inicial, está cheio da luz de Deus, isso vai se refletir no nosso comportamento e isso pode ser um dos maiores testemunhos. Em relação ao que estamos a falar da Igreja de distribuir massivamente, realmente só no céu poderemos ver esses frutos. E também temos que pensar que, em termos de cidades, há sempre muita movimentação, há sempre muitos espetáculos, há sempre muitas atividades em termos lúdicos e teatro e tudo mais, que são muito badalados, mas que rapidamente são esquecidos. E realmente, como igreja, se calhar temos que pensar em novas estratégias de não fazer coisas rápidas, de uma semana ou duas, que realmente na altura têm impacto, mas depois é esquecido. Levas-me a pensar no projeto que esta igreja também já ajudou muitas pessoas, que é o projeto Agir, e que estás intimamente ligada. A lição fala que nós temos que analisar as necessidades e alcançar as pessoas através disso. É isso que eu ia dizer. E nós que participamos no Agir, há aí algumas diferenças, não é? Nós sentimos no Agir, e acho que tu ias desenvolver isso, por isso, há algumas atividades que estão mais bem sucedidas que outras. Sim, nós no Agir tivemos várias vertentes, estamos um bocadinho mais agora com os sem-abrigo, mas também já fizemos também atividades comunitárias, em que aquela pessoa que foi ajudada, aquela pessoa que se construiu a casa, toda a comunidade à volta, aquilo vai ficar marcado. Eles não vão esquecer o trabalho que ali foi feito. Porque fomos ao encontro do que eles mais precisavam. E era isso que Jesus fazia, em primeiro lugar. Jesus primeiro satisfazia as necessidades e depois então é que ele falava, mas também através do seu próprio exemplo. Mais do que muitos concertos que o Agir também fez, em que, é um momento essencial, mas se a igreja local não acompanhasse o Agir, nós víamos que os resultados eram muito diferentes. Mas isso nós também chegamos a ver, eu falo sempre neste exemplo que foi o Arcos Valdevez, em que chovia torrencialmente e as pessoas não arredavam pé. Nós atendemos 100 e tal pessoas naquela tarde. E é bom porque temos sempre a igreja presente que fica com os contactos, de todos aqueles jovens que mostraram interesse pelo conservadorismo também, para que possam dar continuidade a este trabalho. E isto leva-nos a dois pontos, que é o contexto de Jesus, a abordagem e o exemplo que Jesus nos deu, e a forma como ele lidava com as pessoas, e eu pedi ao Ruben que desenvolvesse aquilo que nós comentámos ao longo da semana, e sobre o que é que Jesus tinha de especial, que leva, e o que é que isso tem a ver com os tições e com as crianças. Sim. E depois, logo de seguida, porque estamos a falar do assunto, queria também que pudéssemos pensar nestes tais eventos pontuais e eventos de alguma continuidade. Que diferença isso tem e exemplos práticos que nós temos na nossa igreja. Exatamente. Jesus fala muito sobre as crianças, nós sabemos perfeitamente disso, e diz na lição de segunda-feira que o seu coração comovia-se pela humanidade sofredora. E nós vemos que, de facto, Cristo era genuíno no que dizia. Cristo, quando se comovia com a humanidade, transmitia isso às outras pessoas quando falava. E eu acho que aí há uma ligação muito íntima entre os tições e Jesus Cristo. Eu lembro que há umas semanas atrás, quando nós participamos na campanha de distribuição do livro, eu estava com o livro na mão, com um inquérito, e eu ia-me dirigir a uma pessoa e levava um tiçãozinho comigo. E se eu fosse a falar, a pessoa possivelmente não iria falar comigo da forma como falou com o tição. Mas como foi o tição que se aproximou dela e que disse olá, bom dia, com aquela genuinidade de um tição, e foi ele que abordou a pessoa, as coisas foram muito melhor, a pessoa aceitou falar. Não é por nada que os tições são os campeões nas campanhas de angariação de fundos, da ADRA, mesmo na campanha da distribuição dos livros, se calhar aqueles que nós nos dirigimos como adultos que não querem, mas depois vai o tição e eles não têm como negar. Sim, às e vezes isso tem a ver com aquilo que também é tal cara, sentimento, carinho, compaixão que se calhar as crianças naturalmente têm, de inocência, que Jesus também transmitia e conseguia esse sucesso. E por vezes, eu já participei como companheiro e como dirigente de tição, por vezes as pessoas passam por mim enquanto companheiro, dizem não quero, e aos tições não, às vezes até pedem desculpa por dizer não. Faz-me lembrar a história do rebento que após uma abordagem de uma senhora cigana, de etnia cigana,
a pedir-lhe, então, meu menino, um beijinho. A criança foi naturalmente dar o beijinho à cigana e a mãe estava assim, um bocado aflita, exatamente por causa destes preconceitos que nós procuramos e que naturalmente criamos, mas que as crianças são o exemplo máximo, e daí Jesus também dizer que nós devemos ser como as crianças. Helder, poderias nos ajudar, e tu tens uma experiência muito envolvente, não só no contexto do Agir, como noutros projetos que a Igreja desenvolve. Poderias nos dar, se calhar, na tua sensibilidade, o que é que a lição nos fala de projetos de continuidade e projetos pontuais? O que é que a lição nos está a tentar dizer e que nós devemos refletir para a nossa realidade? Eu gostava de salientar um ponto que aborda a lição, que fala sobre os métodos que o apóstolo Paulo usava para evangelizar. Quando o apóstolo Paulo chegou a Corinto, ele aproximou-se daquele casal de Áquila e Priscila, e vemos que uma maneira dele quebrar o gelo era ver os pontos que havia em comum entre ele e as outras pessoas. E aqui vemos que havia um ponto em comum que era o próprio ofício. Tanto Áquila como Paulo, eles eram fabricantes de tendas. E vemos que ele pegou nisso para se aproximar daquele casal e para começar a relacionar-se com aquele casal. Eu penso que uma palavra-chave no evangelismo é o relacionamento. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, quando nós criamos amizade com as pessoas, depois é mais fácil falar de Jesus e apresentar a mensagem. E nós vemos isso também nas atividades que temos aqui na igreja, falou-se do Agir. Há atividades pontuais. E tu há 2 sábados ou 3 falaste do sem-abrigo também. Exatamente. Aqui. Há atividades pontuais, como por exemplo é o Natal Amigo, que é uma vez por ano, em que não se cria essa amizade, essa relação com as pessoas. Mas na atividade do sem-abrigo nós conseguimos nos aproximar das pessoas, e como vamos com frequência ter com aquelas pessoas, nós já começamos a criar uma empatia, uma amizade, e começamos a ver quais as necessidades daquelas pessoas. No entanto, ainda não estamos a ver entrar pela porta da igreja dentro. Exatamente. Não é? Mas também aqui um ponto que eu gostava de salientar. Isto olhando ali aos resultados e puxando um bocado ali ao debate também que estava a ser mencionado. Nós, além de nos relacionarmos, temos que passar à ação. Não podemos estar aqui sentados à espera que as pessoas entrem pela igreja dentro. Nós temos que ir ao encontro das pessoas. Era isso que o apóstolo Paulo fazia. E ele ia de cidade em cidade ao encontro das pessoas, criando elos de amizade com essas pessoas. E em relação à experiência que eu tenho vivido junto dos sem-abrigo, nós com o tempo, e já fazemos isto há 5 anos, começámos a ver que as pessoas têm mais necessidades do que apenas o alimento ou o agasalho. E eu gostava de contar uma pequenina experiência que nos mostra isso. Nós, quando começámos a conhecer alguns deles, começámos a perceber que eles, quando se aproximam de nós, quando se aproximam das carrinhas, não vêm só procurar o alimento e o agasalho. Eu já tive a oportunidade de ser contactado, de ser abordado por algumas pessoas, em que eu sinto que elas têm a necessidade de alguém que lhes dê atenção, alguém que as ouça. E, curiosamente, a lição aqui diz o seguinte, diz, precisamos de aprender a fazer amizade com as pessoas, precisamos de aprender a ouvi-las, precisamos de aprender a amá-las. E aqui aprender a ouvi-las. E muitas vezes nós vamos com aquela ideia, não, eu tenho que levar uma mensagem, eu tenho que falar. E não damos espaço que a pessoa fale. E eu fui aprendendo com estas experiências com o sem-abrigo que eu tenho que ouvir primeiro. Eu tenho que ouvir os seus desabafos, eu tenho que ouvir as suas angústias, porque as pessoas, apesar de viverem numa grande cidade como é o Porto, há pessoas que têm uma grande solidão, apesar de viverem rodeado de pessoas, elas sentem-se sós. E uma coisa que eu acho curiosa no sem-abrigo é que no início a equipa que trabalhava neste projeto, na preparação e na dinamização dele, era 100% local. Exato. E acho que agora é precisamente quase ao contrário, onde 90% das pessoas que participam no sem-abrigo são pessoas que, fora da igreja, que conheceram o projeto, quiseram estar. E isso, ok, não estão aqui, mas é uma oportunidade que têm as pessoas que interagem com elas e que conhecem a verdade de ir aos poucos trabalhando e partilhando esta mensagem. Por isso, é sem dúvida um exemplo, e a lição fala dos
projetos de apoio que a Igreja precisa de ter e não estar rígida a métodos e estratégias de anos e anos, mas que a própria Ellen White diz: novos métodos precisam de ser introduzidos, o povo de Deus tem de despertar para as necessidades da época em que vive. E isso é um desafio constante, não só para a Igreja e a sua direção, como também para o Conselho JA, em refletir nas atividades dos seus jovens e como é que isso pode acontecer. Eu lembro-me, e dando ali a palavra também um bocado ao Telmo, nesta parte da lição em que fala dos diferentes terrenos, na parte do fim ele diz que uma campanha isolada, um único projeto, e fala ali de que o impacto, e já falámos um bocadinho sobre isso, mas eu lembro da primeira vez que aconteceu aqui uma mímica na igreja, houve uma série de reações diferentes. Lembro-me que pessoas se comoveram pela dinâmica e pela mensagem que foi da criação, não sei se lembram, em que viram e refletiram e essa ilustração e quase que sentiram aquele carinho que Deus, e eventualmente conseguiram sentir aquele carinho que Deus teve na criação e até choraram, e assim como houve irmãos, se calhar com mais idade, que não compreenderam e que sentiram uma certa revolta. Realmente nós temos que adaptar-nos aos dons que Deus nos dá e fazê-los ativos para o cumprimento desta missão. E também só destacar este ponto, que uma coisa é aquilo que nós fazemos na rua e a adaptação que nós temos que ter para a rua, e o cuidado que também temos que ter ao trazer essas dinâmicas para uma dinâmica interna da Igreja, ou de um 13º sábado, de um culto. Temos que saber que o alcance das cidades tem que obedecer uma estratégia, e nós aqui temos que obedecer também a toda uma reverência e contexto mais de adoração. Mas Telmo... apenas 2 experiências. Uma delas eu vou referir, foi há cerca de 2 meses, não estou em erro. A Miriam Pinto desafiou-nos, nós íamos receber uns jovens que vinham da AMI, e ela desafiou-nos a preparar uma tarde de atividades. E diz aqui na lição de segunda-feira que na cidade há mais de tudo, mais pessoas, mais edifícios, mais trânsito e mais problemas. E são jovens realmente que com 14, 15 anos já têm uma vida, já têm tanta coisa para contar, que eu, com os meus 23 anos, não passei nem por um terço do que eles passaram. E nós fomos afiados realmente, em conjunto com a equipa da AMI, a fazer uma atividade para eles. E nós não falamos da religião em si, não falamos especificamente da nossa mensagem, mas eles saíram de lá. Saíram porque foram obrigados a sair, primeiro porque eles não queriam sair de lá. Eles saíram de lá com o coração tão cheio, tão alegre, que foi realmente um grande testemunho que os bravadores deu. Os bravadores não estão aqui, estão nas suas escolas sabatinas, mas eles sabem o gozo que nos deu preparar aquilo. Foi trabalhoso, mas deu-nos muito gozo. E a reação deles, que foi tudo para nós. Porque o sorriso deles e eles não quererem sair da asa, não quererem ir embora, porque eles ali esqueceram dos problemas económicos que tinham, das bases familiares que não tinham, porque nós somos muito abençoados por estarmos nesta igreja. Porque nós temos aqui uma base de apoio, e essa base é que nos acompanha ao longo da nossa vida. E também falavas agora em relação ao impacto feito, e vou falar do acampamento de impacto. Eu fui uma vez, e como é que funciona o impacto? É um acampamento durante 10 dias, em que há lá toda uma série de evangelização. Mas depois há contactos feitos. Só muitas vezes esses contactos não são acompanhados. E é necessário realmente as igrejas locais, onde são esses acampamentos, fazerem esse trabalho de acompanhamento, porque os contactos são feitos, a semente foi colocada, Deus fará o seu trabalho, mas nós também devemos fazer o nosso trabalho. Obrigado, Telmo. Eu já estou a palavra, Levi. A lição fala-nos também do terreno. E eu sempre pensei nesta realidade do terreno como se fosse uma coisa nossa. O meu coração está com pedra, está com os espinhos e cardos, o meu coração está bem preparado. E nunca pensei e refleti nesta realidade de fora. Ou seja, que o terreno lá fora, ao nós estarmos aqui no evangelismo, o terreno, nós vamos ter vários tipos de terreno. E não são casos perdidos qualquer um deles, não é? Principalmente os que têm cardos e pedras, porque
assim como o lavrador, e estamos aqui a falar de uma ilustração mais rural, o lavrador, quando vê que o terreno está com pedra, ele tem que, se calhar, tirar a pedra, tem que mexer a terra, se os cardos estão lá, tem que tirar os cardos. Ou seja, nós temos um trabalho de pesquisa e de preparação ao fazer esta abordagem e preparar os ministérios de apoio. E eu queria encaminhar o Levi para também, na sua intervenção, nós a seguir falámos do que é essencial, e já foi mencionado aqui, que é os ministérios relacionais, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, e se nós não estivermos verticalmente ligados, esta ação nunca vai ter efeito como os tições têm, por exemplo, de uma forma horizontal. Levi. Bom dia, irmãos. Em relação ao que tinhas falado anteriormente, e já vou tocar o assunto que estavas a falar, temos que também ter cuidado da maneira como tentamos abordar as pessoas lá fora e do que trazemos para dentro da igreja, porque infelizmente temos visto que noutros sítios do mundo... há ali uma mistura, não é? Exatamente, deixou de haver uma linha definida daquilo que é realmente... daquilo que é a adoração dentro da igreja. E eu sei que é algo um pouco controverso, mas em relação, por exemplo, à mímica, é algo que Ellen White adverte um bocadinho para as representações dentro da igreja. Nós devemos ter cuidado com isso. Entretanto, em relação ao que tu falaste de realmente de nós levarmos o Cristo aos outros, acho que o nosso problema dentro da igreja neste momento é que nós não temos uma relação com Cristo suficientemente ligada para que nós realmente tenhamos vontade... O derrame do Espírito Santo que nos faça influenciar outros. Exatamente, porque nós por nós mesmos, pela nossa humanidade, não temos vontade de partilhar Cristo aos outros. É a verdade. Se eu não amo alguém, eu não tenho vontade de falar dessa pessoa aos outros. Agora, quando realmente nós dobramos os nossos joelhos e nos entregamos a Cristo, que acho que é isso que nos falta, realmente o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós e nós então vamos falar às pessoas que estão à nossa volta. Sem dúvida. Queria que o irmão Albano também pudesse intervir, então, rapidamente para... É muito rápido, é só um apelo que eu quero fazer. É tudo maravilhoso que eu ouvi aqui hoje. Está tudo a funcionar, com as mil maravilhas, estou a gostar muito, mas queria fazer um apelo. É que nós temos de pensar que cada um, onde vive, onde mora e que quem fala, tem de fazer a diferença 7 dias por semana. Não é e não em projetos pontuais de sábado a sábado. Não é só no sábado, nem projetos pontuais. A vivência diária de cada dia é o maior testemunho que faz falta fazer a diferença, seja onde for. Eu já não sei se foi na lição, se foi um comentário, que dizem que a vida... o testemunho de cada pessoa é a maior pregação que às vezes pode acontecer. E eu queria que a técnica lá em cima pudesse lançar este texto que eu pedi para projetarem. É um texto que a JA conhece e que tem sido basilar nos últimos anos, que é uma mensagem de Ellen White, e no seguimento desta, que também vem na lição, que diz que o trabalho nas cidades é a obra essencial para este tempo, ok? Quando as cidades forem trabalhadas como Deus deseja, o resultado será o pôr-se em operação um poderoso movimento como nunca foi testemunhado. E este texto, que está como base, como mote, como apelo, que a juventude adventista em Portugal tem, que diz o seguinte: com tal exército de obreiros como que poderia fornecer a nossa juventude, e eu vou por aqui a nossa igreja, devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir poderia ser levada ao mundo todo. Quão depressa poderia vir o fim. E como o irmão Albano estava a dizer, os 7 dias da semana são essenciais porque nós, para alcançar as cidades, temos que começar lá em casa e começar na nossa igreja e ir aos poucos, através de outras estratégias, como nós sabemos, os pequenos grupos, é um exemplo, como já estudamos em lições passadas, de que Jesus usava os pequenos grupos para alcançar as massas, e era ali que de repente surgia uma igreja, e podemos ter falado de Arcozelo, não é? Que é um projeto do nosso coração, mas que também precisa de ser refletido, não é?
E o objetivo era chegar a uma igreja, porque é que ainda não chegamos lá. Mas Deus sabe e temos que realmente ter esta reflexão diária e deixar que o Espírito Santo derrame a sua bênção na nossa vida individual, para que depois, como igreja, como jovens, espero não chegarmos daqui a, nem digo 40, daqui a 40 anos, daqui a 4 anos, que nós possamos estar preparados para receber Jesus com o resto da nossa cidade. Que Deus seja louvado, obrigado pelas vossas intervenções, obrigado pelos meus queridos amigos, irmãos de jornada, companheiros que aceitaram o desafio, obrigado, e que Deus realmente abençoe a sua juventude e a sua igreja, é a minha oração.
dia a todos os irmãos e um bom sábado. Estou aqui novamente em nome do Departamento de Evangelismo e desta vez vamos falar de algo que irá ocorrer brevemente. Os mais atentos provavelmente até já sabem que no próximo mês iremos ter novamente uma campanha de evangelismo. Pedia que, por favor, pudessem projetar o slide. Esta campanha terá o tema Guiados pela Verdade, ocorrerá dos dias 4 até ao dia 10 de outubro e o conferencista será o pastor Luís Gonçalves, que, para quem não conhece, é o diretor de evangelismo da Divisão Sul-Americana. Ao contrário daquilo que é normal, ele não estará todas as noites na mesma igreja. Ele irá percorrer o nosso país, desde a Igreja do Porto até à Igreja de Faro, e ele passará também por Canelas. Será no dia 5 de outubro, que é um feriado, uma quarta-feira, e poderemos ter a oportunidade de assistir às suas palestras aqui na nossa igreja. Nas outras noites, irá ser transmitido em direto e convidávamos todos os irmãos a que pudessem dirigir-se aqui à nossa igreja, porque apesar de ser transmitido em direto, poderemos assistir todos juntos. Aqui irá ser projetado, em vez de cada um assistir individualmente em suas casas. Por isso o apelo está feito. Iremos afixar este cartaz na entrada com mais informações para quem quiser saber mais e também teremos brevemente os convites disponíveis para que os possam entregar aos vossos familiares e amigos. De seguida, e ainda dentro da área do evangelismo, iremos ter a oportunidade de ouvir dois jovens, o Zé e a Ana, que também têm algo que querem partilhar connosco e que certamente servirá para fazer-nos crescer espiritualmente. Agora vamos ter o privilégio de ver um pequeno vídeo do resumo do impacto. Foi na recepção, nós a recebermos as nossas t-shirts do Impacto, onde levávamos também para a praça. Isto são os mimos a pintarem-se para depois ir para a praça também já aprendendo a pintar-se sozinhos. O nosso refeitório. Os ensaios que depois para a música na praça. Antes de sairmos, fazíamos sempre uma oração. A divulgação do que íamos fazer ao longo da tarde. Esta recolha de alimentos foi para ajudar famílias carenciadas na cidade de Braga. Preparação para o que ia acontecer durante a tarde na praça. Aquilo era os fantoches, nós tínhamos fantoches depois para as crianças. Ir ao concerto final.
Então, este foi um pequeno vídeo do que era o Impacto. O Impacto era um programa de evangelização onde nós íamos para a praça, em Braga, uma cidade grande, onde podíamos falar sobre o amor de Jesus. Nós estávamos divididos em vários ateliês. Tínhamos o ATL, tínhamos também a divulgação, a solidariedade, a saúde e a divulgação. E também tínhamos um pequeno grupo que fazia a música. De manhã nós ensaiávamos, fazíamos os preparativos para depois irmos para a praça. Pronto, e foi isso um bocado do que nós pudemos fazer durante estes 10 dias. Nós agora também vamos contar um testemunho que aconteceu connosco lá em Braga. Eu pertencia ao ATL e nós no nosso ATL estávamos todos só com só a minha idade. Era a primeira vez que tínhamos ido ao Impacto, então os nossos monitores ficaram um bocado receosos do que poderia acontecer, porque era o nosso primeiro ano e pensavam que nós não íamos ter a responsabilidade para tomar conta de crianças. Mas mesmo assim nós estávamos motivados e estávamos cheios de alegria porque era isso mesmo que nós gostávamos de fazer, que era estar com as crianças. E então nós orávamos muito para que pudessem aparecer muitas crianças. Só que no primeiro dia apenas apareceram 3 crianças. As monitoras ficaram um bocado tristes e desanimadas porque no ano anterior elas tinham todas as noites 30 crianças e logo no primeiro dia só aparecerem 3 crianças era um bocado não muito motivador. Então, mas nós mesmo assim continuávamos cheios de força, cheios de energia e continuávamos a orar para que pudessem aparecer mais e mais crianças. No segundo dia apareceram só 5, no terceiro 7, depois 6, mas mesmo assim nós orávamos. E se calhar no último dia nós já estávamos assim um bocado, não aparecem muitas pessoas, já não aparecem crianças, mas nós mesmo assim orávamos. E as nossas monitoras apenas fizeram 10 desenhos para as crianças pintarem e fizemos 10 pulseirinhas que tínhamos para dar. E no final vieram 20 e tal crianças. Foi uma grande bênção poder estar com todas aquelas crianças. E aí nós também percebemos que Deus respondeu às nossas orações e que também tudo tem que ser feito ao tempo de Deus e não ao nosso tempo. Porque Deus estava desde o início e sabia que tinha que ser tudo como Ele queria. Eu vou contar uma experiência que aconteceu no meu ateliê, na Mímica. À semelhança do ATL, era tudo pessoas que iam ao Impacto pela primeira vez. E então, no primeiro dia de praça, antes de nós irmos fazer a Mímica, o nosso coordenador disse para nós fazermos a Mímica como se tivesse ali muita gente, para que ia tocar sempre alguém e que se calhar havia alguém numa varanda, numa janela que ia estar a assistir e ia ver. Então nós fizemos a Mímica e ao longo da Mímica depois as pessoas iam parando na praça também e quando acabamos vimos que havia uma pessoa que estava numa varanda e depois nós chamamos, ela fez o rastreio, fez as coisas que havia propostas para fazer na praça e depois falou com os coordenadores do Impacto para depois talvez também começar a ir à igreja, essas coisas assim. Pronto, foi isso. Queríamos agradecer em primeiro lugar aos companheiros por esta mensagem cantada que nos trouxeram e também queremos agradecer ao Zé e à Ana por este testemunho que nos trouxeram do Impacto e agradecer a Deus porque estes jovens tiraram 10 dias das suas férias para poder testemunhar de Jesus e trabalhar para Ele naquela cidade de Braga. E para terminar esta escola sabatina vamos agora cantar o hino 330, Trabalhar e Orar. Eu
Nosso bondoso Deus, querido Mestre, obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos deste de vir à Tua Santa Casa, de termos partilhado estas mensagens cantadas e a lição que estudamos ao longo da semana, que Tu operes em nós, Senhor, a reforma que mais precisamos para que realmente nós possamos ser essa extensão no trabalho missionário, começando logo desde casa. Que esta Igreja possa ressurgir, que o Teu Santo Espírito possa ser derramado sobre ela e que Tu operes em cada um de nós, que nós possamos limar as arestas que precisamos na nossa vida para que possamos ser essas testemunhas vivas. Vem ser com o resto deste programa, que esta juventude que está em Canelas possa continuar a testemunhar e a partilhar a Tua mensagem, a mensagem de que Tu vais voltar para nos buscar e viver eternamente contigo, e que este bilhete é gratuito e que qualquer um pode entrar. Dirige-nos e abençoa-nos, em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém.